Então, a nossa correção da atividade de português, Sistema Interativo, segundo bimestre, páginas 12 a 17. Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre poemas, sobre a estrutura de um poema que é composta por versos. O conjunto desses versos vai formar o quê? As estrofes, e também pode apresentar rimas. A gente brinca com os sons, né? São aquelas palavrinhas que foneticamente têm um som que é semelhante, certo? Então, você vai dar continuação ao poema As Paredes Têm Ouvidos, seguindo o que? Todas as instruções abaixo. Você vai organizar o poema em versos, estrofe, vai separar alguns ditados populares que tenham humor. Onde, professora? Lembra que na aula passada deu um site? Todamatéria.com.br, provérbios e ditados. Lá existem mais de 60 ditados e provérbios populares, e você pode estar escolhendo algum deles, tá? Para compor o seu poema, tá? Pode usar rima? Também você pode usar rima, tá ok? Deixa eu voltar aqui, para vocês que vocês podem estar utilizando aqui algum desses ditos ou provérbios populares. Deixa eu voltar aqui. Aqui, tá? Então, essa atividade que vocês irão realizar e postar no portal, tá ok? Vamos continuar, então, o nosso conteúdo de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre verbete. O que é verbete? É um texto escrito que descreve algo importante e transmite informações explicando sobre determinado assunto. Quando organiza-se uma enciclopédia ou se pesquisa uma palavra no dicionário, os verbetes são responsáveis pela explicação do assunto. Então, o que é um verbete? Ele é uma explicação que vai nos informar algo sobre determinado assunto que a gente queira saber. Por exemplo, quando você desconhece uma palavra que não é do seu vocabulário, você está assistindo o jornal ou na sala mesmo, quando a professora está explicando algum assunto, e você não conhece essa palavra, você pergunta, professora, o que significa isso? Então, eu posso explicar para você. Essa explicação é o que nós chamamos de verbete. E onde nós a encontramos? No dicionário e na enciclopédia. No meu tempo existia enciclopédia, várias enciclopédias, mas existia uma que era bem cara, Basa. E lá tinha sobre vários assuntos. E sempre que a professora pedia uma pesquisa, a gente consultava essa enciclopédia. Hoje existe aí, com a tecnologia e o meio de comunicação virtual, existe as enciclopédias virtuais. A mais conhecida é a Wikipédia. Mais à frente a gente vai explicar um pouquinho. E quando quero saber e compreender uma palavra? O jornal falou essa palavra, não sei o que significa. A gente procura onde? No dicionário, certo? E às vezes até saber a escrita correta. Também a gente vai ao dicionário, tá ok? Características de um verbete. Verbete é um texto de caráter informativo, como eu acabei de explicar para vocês, vai nos informar algo, e é destinado a explicar um conceito determinado pela obra de referência. As obras de referência, mais comumente, um dicionário ou uma enciclopédia, como eu acabei de explicar para vocês. Vamos analisar, então, aqui agora uma palavrinha que a gente retirou do dicionário. A palavra é popular. O que significa? Vamos, então, conhecer agora o verbete da palavra popular, que vai nos explicar o significado. Notem que os verbetes, eles apresentam algumas características. Dentre elas, ele sempre vai classificar a classe gramatical daquela palavra, popular. No primeiro significado, diz aqui que é um adjetivo, tá? Professora, por que aqui está em negrito? Ele está evidenciando que a palavra também é uma palavra oxítona, tá? É uma palavra trissílaba. Observe que tem a separação correta da palavra, a escrita correta da palavra, com 4 significados, enumerados, tá? 1, 2, 3, 4 significados. No primeiro significado, nós temos aqui uma palavra com significado e tem um quê? Uma classe gramatical adjetivo. Vamos lá, então. E detalhe, ele colocou uma frase como exemplo de cada significado.
No primeiro significado, ele diz o seguinte: do ou relativo ao povo. Exemplo, folclore é o conjunto de tradições, conhecimentos e crenças populares. Segundo significado, que provém do povo. Exemplo, o apoio popular a campanhas tem reunido pessoas nas ruas. Terceiro significado, que visa os interesses do povo, democrático. O candidato prometeu, se eleito, fazer um governo popular. Agora, olha outra classe gramatical que aparece aqui, ó. Substantivo masculino no plural. Pessoas do povo. Populares reclamam da falta de respeito de alguns motoristas. Então, aqui, ó, são palavras semelhantes ao populares, mas uma é o quê? Pertence à classe gramatical dos adjetivos, que qualificam um substantivo, e aqui, propriamente, um substantivo, tá ok? Então, isso é interessante a gente verificar, que ele detalhe explica praticamente a origem daquela palavra, qual a classe que ela pertence, como ela é separada, qual a sílaba mais forte, a sílaba tônica. Viu como é importante essa forma explicativa do dicionário? Vamos lá no Trocando Ideias. Em que situações você já ouviu alguém usando a palavra popular? Eu várias vezes já ouvi. Ai, que menino popular, né, na escola. E você? Com que frequência você usa o dicionário? Você usa bastante o dicionário? Hoje, com a tecnologia, você pode ter aplicativos de dicionário. Normalmente, a gente já vai no Google e digita aquela palavra que é desconhecida ao nosso vocabulário, né? Mas com que frequência você consulta? O que é ser popular? Ter essa característica para você é importante? Você acha que você ser popular é importante? Vamos então agora conhecer o nosso texto. Bem, o texto que nós acabamos de analisar está aqui, certo? Esse texto se trata de um provérbio, uma notícia, um verbete ou um discurso político? Verbete. Acertaram? Qual é o objetivo desse texto? Está narrando uma história? Não. Informa o significado de uma palavra? Sim. Então, o objetivo desse texto é informar o significado de uma palavra. Expor a escrita correta das palavras? Também. Descrever fatos históricos? Neste caso aqui, não. E onde encontramos texto com esta finalidade? Qual a finalidade, professora? De informar o significado e dispor a escrita correta das palavras. Nos dicionários, enciclopédias, boxes de glossário. Por exemplo, no livro de vocês de história, geografia, ciências, sempre tem um box de glossário. Existem palavras que estão em negrito e tem uma seta que puxa para uma caixa de texto ou amarelinha ou laranjada explicando aquela palavra. Isso é um box, tá? Mas ao final de alguns textos também tem um glossário lá explicando as palavras desconhecidas ao vocabulário de vocês. Tá? Curiosidades sobre o significado das palavras também veiculadas em jornais e revistas. Próxima pergunta. Indique o público para quem foi escrito esse dicionário. Que dicionário? Este aqui. Vou voltar nele aqui. Vamos analisar aqui. Ele tem algumas referências, certo? Ó, ele é bem desenhadinho, né? Tem uma imagem. Francisco Borba, Palavrinha Viva, Dicionário Listrado da Língua Portuguesa, tá? Então, é um dicionário ilustrativo. Então, vamos lá. Foi escrito para adultos? Não. Crianças pequenas? Também não. Juvenis, sim. Estudantes, sim. Então, foi escrito para o público juvenil e para estudantes nessa faixa etária, pois aparecem imagens ilustrativas com estrutura simplificada, mas a linguagem não se volta a crianças pequenas, tá ok? Isso a gente verificou aonde? Lá na referência, onde acabamos de analisar. 26. Analise os significados da palavra popular no texto e responda. Quais recursos foram usados para apresentar os diferentes significados dessa palavra? Bem,
Quando a gente foi analisar os significados, a gente verificou que tinha 4. Se tinha 4, eles estavam que enumerados e apresentavam conceitos resumidos, certo? E o exemplo com frases para contextualizar ali cada significado, certo? Letra B. De acordo com o texto, que palavra deve ter dado origem à palavra popular? É possível interpretar ao analisar o significado da palavra popular, que ela deriva da palavra o quê? Povo. Então, popular é derivado da palavra povo. E quais outras palavras pertencem à mesma família de popular? De povo, né? Popular. Temos aí população, popularidade, popularizar. Essas palavras são chamadas de o quê? Palavras derivadas. Tá ok? Vamos à próxima questão. 27. Estabeleça a relação entre os dois grupos de frases a seguir de tal modo que o sentido da primeira corresponda exatamente ao sentido da segunda. Então, vamos lá. Na primeira, diz o seguinte. Folclore é o conjunto de tradições, conhecimentos e crenças populares. 2. O apoio popular às campanhas tem reunido pessoas nas ruas. 3. O candidato prometeu, se eleito, fazer um governo popular. 4. Populares reclamam da falta de respeito de alguns motoristas. Então, vamos analisar agora o sentido das frases que acabamos de ler e vamos relacionar com as frases abaixo. Vamos lá, então? Na praça ocorria uma manifestação. Populares protestaram contra a corrupção. Então, tem o mesmo significado desta frase aqui. Tá ok? Ditados populares também revelam conhecimentos culturais. Então, esses populares têm o mesmo significado da frase folclore é o conjunto de tradições e conhecimentos populares. 2. A assistência popular ao governo se revela pelas pesquisas eleitorais. Então, mesmo significado de apoio popular aqui. O futuro presidente do país alertou que tomará medidas populares. Então, a palavra popular tem o mesmo significado da questão 13. O candidato prometeu, se eleito, fazer um governo popular. Se é um governo popular, ele tomará medidas populares. Ok? Vamos à próxima. Investigue. Opa, deixa eu voltar aqui. Você sabia que existem outros tipos de verbetes? As enciclopédias, por exemplo, apresentam informações organizadas em verbetes. A gente já, inclusive, analisou um pouquinho sobre isso, né? Então, pesquise os tipos de verbetes comparando diferentes dicionários e enciclopédias. Depois, registre o que você descobriu. Vamos analisar aqui. Letra A. Quais as diferenças entre os verbetes de dicionário e de enciclopédia? Bem, os dicionários, geralmente, eles possuem verbetes mais objetivos, com informações organizadas com numerais, para separar significados seguidas de exemplos de uso da palavra. Já a enciclopédia possui verbetes mais longos, que detalham a origem da palavra, inserindo um contexto histórico, trazendo exemplos mais detalhados de uso eventuais e eventuais alterações semânticas, ortográficas que ela sofreu ao longo do tempo. O texto de enciclopédia são organizados em parágrafos. Ambos são apresentados em ordem alfabética. A gente vai já analisar para fazer a comparação para vocês. Letra B. Em quais situações as pessoas recorrem ao dicionário e à enciclopédia? Bem, nós temos aqui uma resposta sugestiva, mas lógico que você, dependendo de quando você recorre, você pode estar colocando a sua também, tá? Então, vamos lá. Eu pesquiso no dicionário quando preciso saber o significado de uma palavra de texto. Isso se refere a mim, tá? Eu também. Sempre que eu tenho dúvida de alguma palavra, eu vou lá e recorro ao dicionário. E na enciclopédia, quando faço uma pesquisa escolar sobre um determinado tema. Lembra quando vocês foram falar sobre a Roma? Vocês não iam no dicionário porque vocês já saberiam que Roma, né? Vocês já ouviram falar sobre Roma.
mas sobre cada detalhe, sobre o tema e tudo que ela representa, sobre os seus monumentos históricos, sobre os fatos históricos, sobre o que aconteceu durante o tempo, você foi aonde? Com certeza na enciclopédia, certo? Vamos analisar aqui, comparando os dois. Verbete do dicionário. Nós já falamos sobre os nômades, certo? Se eu fosse perguntar para vocês o que é nomadismo, vocês iam lá no dicionário verificar a separação silábica, ó, 1, 2, 3, 4, polissílaba. SM, substantivo masculino, tá? Classificação, classe gramatical. E aí nós estamos aqui com a parte da enumeração dos significados. Tem quantos significados? 2. Gênero de vida nômade, nomadismo pastoral, gênero de vida nômade em que a criação de animais domesticáveis é a ocupação principal ou mesmo exclusiva. Isso a gente estudou aonde? Lá, história. Bem, já sei o significado da palavra nomadismo. Mas se eu quiser falar sobre a vida nômade de uma forma mais extensa, eu vou aonde? No verbete procurado na onde? Verbete de enciclopédia virtual. Olha aqui a Wikipédia, certo? Aqui, lembra que ele falou que é uma explicação em forma de parágrafo? Então, aqui, você pode perceber que tem uma explicação mais ampla do conceito de nomadismo. Vai contar a história ali, como eles viviam, quem eles eram, tá? Então, aqui, o nomadismo é a prática dos povos nômades, ou seja, que não tem uma habitação fixa, que vivem permanentemente mudando de lugar. Usualmente são povos do tipo caçadores, coletores ou pastores, mudam a fim de buscar o que? Pastagem de gado, tudo aquilo que a gente estudou, viu? Então, ou seja, na enciclopédia virtual você vai visualizar uma coisa bem mais ampla daquele conceito mais resumido, enumerado, tá ok? De como é o dicionário, tá? Letra C. Ao investigar diferentes dicionários, marque os que você encontrou. Aqui você pode estar marcando os dicionários que você já teve acesso. É uma resposta pessoal. Você já teve acesso a dicionários com curiosidades regionais? Dicionário para crianças? Dicionário para profissões específicas? Aquele dicionário, eu quero saber o que faz o arquiteto, o engenheiro, o médico, o odontólogo, o agrônomo. Você vai lá no dicionário de profissões. Dicionário para uso escolar, que é normalmente o que nós temos na sala de aula, né? Dicionários antigos, certo? Escolha um verbete que você encontrou nessa pesquisa e preencha a ficha abaixo. Então, você vai escolher pode procurar no dicionário uma palavra que seja desconhecida ao seu vocabulário. Você vai colocar aqui o nome do dicionário que você consultou, se foi Aurélio, se foi outro. O público leitor, é para adultos, é para criança, para jovens, juvenis. Significado da palavra. E você vai colocar o exemplo, ou seja, uma frase, tá? Que contextualize o significado da palavra que você encontrou. Ok? Questão 28. Em quais situações você já precisou de explicações sobre o significado das palavras? Eu várias vezes, né? Quando era criança eu tinha muitas dúvidas. Já vê aquela história da criança? Por quê? Mas o que é? Quando a gente anda com os nossos filhos, mãe, para que serve isso? O que é isso? O que significa isso? É a fase que a gente está descobrindo o mundo e também os seus significados. 29. Encontre no verbete da página 13 palavras que você não costuma usar e escreva a seguir. Lá na página 13 do livro, justamente na parte do dicionário, que tem aquela palavrinha popular, certo? Você percebe que dentro das frases existem algumas palavras que talvez você não costuma utilizá-las, que é possibilidades, aqui tá, possibilidades, relativo, possibilidades são as que possivelmente você pode não ter ouvido, que é relativo, provém e visa, tá? Essas palavrinhas estão lá nos exemplos das frases. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui, que fica melhor. Aqui. Eu gosto que vocês evidenciem aqui. Ó.
provém, tá bom? Que provém. O que significa provém? Certo? É desconhecida, talvez. Relativo. Olha a outra palavrinha aqui. Visa, que visa os interesses do povo. Vamos voltar lá à nossa questão, então? São palavras que possivelmente você não esteja no seu vocabulário. Se você identificou outras, você também pode estar colocando, tá? As outras palavras. A gente colocou algumas possibilidades aqui que talvez seriam desconhecidas da sua vocabulário. Ah, professora, mas eu já uso, já sei o significado. Então, você vai procurar aquelas que costumamente você não utiliza. Questão 30. Por que o autor do dicionário escolheu utilizar essas palavras? Para colocar palavras bonitas e impressionantes? Para facilitar a leitura de adultos? Ou porque a linguagem formal é própria do verbete? Letra C, justamente como eu expliquei para vocês. Porque a linguagem formal é própria do verbete. Então, sempre as explicações vão estar de forma explicando numa linguagem mais formal. Tá ok? Reescreva os trechos onde essas palavras aparecem substituindo-as por outras do mesmo sentido, ou seja, sinônimos, que sejam semelhantes. Inclusive, alguns dicionários, eles dão o sinônimo já daquela palavra. Então, nós temos aqui as sugestões. Relativa ao povo, que diz respeito ao povo. Que provém, que se origina, né, do povo. Visa, que objetiva. Visa vem de objetivo, que objetiva os interesses do povo. Agora, é com você. No dicionário, encontramos exemplos do uso da palavra popular, como estão abaixo. Então, você vai fazer o que nessa questão? Você vai reescrever, tá? Esses exemplos aqui, só que agora com as suas palavras, utilizando o seu vocabulário, tá? Folclore é o conjunto de tradições, conhecimentos e crenças populares. Então, você vai escrever da sua forma, como você reescreveria na sua linguagem. O apoio popular a campanhas tem reunido pessoas nas ruas. Mesma forma aqui também. O candidato prometeu, se eleito, fazer um governo popular. Ok? Então, essas são as nossas atividades de hoje. Espero que vocês tenham acertado todas, tá? E qualquer dúvida, estou aqui. Um beijo e até